Eu vou pra cima de todo agente da FUNAI que fica usando causa indígena para acabar com o direito de propriedade no Brasil. Eu vou pra cima de todo mundo que sabota o licenciamento ambiental pra gente poder fazer a infraestrutura que a gente precisa pro setor. Eu vou acabar com o ONG vagabundo, e olha só, não tô falando de boca. Eu fui numa reunião com 60 embaixadores, embaixador americano e embaixadores europeus, e eu falei pra eles, parem de sabotar meu país. Não vai ter mais ONG de vocês impedindo a gente de trabalhar no próprio país. Falei pra eles em inglês, de maneira bem clara. Nós vamos fazer isso. Eu sou o presidente que vai fazer o agro brasileiro dar certo e escalar, deixando de ser apenas agro e ser também agroindústria. Eu serei esse presidente, então eles precisam me ajudar, porque os demais nem sequer sabem desse assunto. É isso, obrigado. Boa noite, Renan. Quanto à dívida do Estado do Rio Grande do Sul, a gente abriu uma dívida lá pela história do PT, onde consumiu mais do que produziu, e também como fazer essa renegociação, o que você vê com bons olhos para o Rio Grande do Sul, visto que é um estado que produz muito, porém quando manda o dinheiro para Brasília retorna muito pouco, diferente do Nordeste, onde a gente sabe que manda muito pouco e recebe muito, onde tem shows de famosos a 800 mil reais, 900 mil reais, e esse dinheiro não é investido. Hoje o Rio Grande do Sul poderia, com o dinheiro investido de forma, não investido de forma certa, mas retornado de forma certa, ser um estado muito melhor do que está. Como você vê hoje essa questão do Rio Grande do Sul em específico? A cada 100 reais, 20 voltam. É a questão do pacto federativo. Vocês mandam acho que 50 e poucos bilhões e recebe 13, me corrijam. E um estado como o Maranhão manda 6 e recebe 21, por aí. É grotesco, é bizarro. Queria agradecer a pergunta do nosso amigo Max Verstappen, tá? Que tá aqui presente. Você parece muito Max Verstappen. Obrigado. Isso foi engraçado. Mas o que eu quero dizer, vamos lá. Nós vamos precisar reformar o Pacto Federativo e vai ter que criar um desmame dos Estados do Nordeste. E o tema da reforma do Pacto Federativo é o seguinte, tem que ter uma política de metas muito clara para que todos os estados que estão recebendo um valor desproporcionalmente mais alto no pacto, todo ano recebam um pouco menos, e o dinheiro investido tem que ir na forma de investimento. Boa parte desse dinheiro é feito de políticas sociais de custeio. Se você aumenta a atividade econômica nos municípios desses estados mais pobres, você naturalmente diminui a necessidade de recursos federais para manter eles. Por isso que a gente criou a Lei de Responsabilidade Gerencial, que é um tema que eu falo. Você falou das shows na cidade, deve saber desse projeto, que obriga o prefeito a tornar a cidade economicamente ativa e aplicar boas políticas públicas, senão o prefeito fica inelegível. E isso vai incidir de maneira muito poderosa nos estados do Nordeste. Tem uma outra coisa que já foi feita e vai ajudar vocês, tá? Eu conversei com alguns prefeitos do Rio Grande do Sul, naquela marcha dos prefeitos. A nova reforma tributária acaba tributando no destino. E hoje vocês não conseguem ficar com tributação nos municípios de vocês por conta da Lei Candir, porque vocês exportam muito em termos de agricultura. Só que vocês exportam muito e consomem também porque vocês são economicamente ativos. Agora a tributação vai acontecer aqui. E aí você vai ter um influxo maior de dinheiro para os municípios de vocês. Então nesse sentido a reforma tributária, que é muito criticada, e com razão em uns temas, ela vai beneficiar vocês. No meu governo eu vou fazer lei de responsabilidade gerencial, que vai permitir que a gente comece a ajustar num ciclo correto o Pacto Federativo. E por fim, por mais que seja injusto o Pacto Federativo, o Rio Grande do Sul, diferente de outros estados, parecido com Minas, ele se esforçou muito para quebrar. Porque o que impacta o Rio Grande do Sul também impacta o Paraná, também impacta Santa Catarina, também impacta São Paulo. E eles não estão tão quebrados como o Rio Grande do Sul. É porque o Rio Grande do Sul, dos anos 80, falou, cara, eu vou meter o pé na jaca mesmo. Galera, atenção, está tudo muito bem por aqui. O Rio Grande do Sul era o estado com o melhor IDH do Brasil. Anos 70 para os anos 80, todo mundo falava, o Rio Grande do Sul é um brinco. Paraná, eram os colos, pé vermelho, os colonos, e os barriga verde de Santa Catarina que ninguém deu a bola. Aqui era um powerhouse, era uma potência industrial. Aqui era uma potência social. Aqui era um lugar muito bom para se viver. Aqui se destruiu. Aqui optou pela própria destruição. É muito parecido com o que fizeram na Argentina. A Argentina era uma potência nos anos 40, 50 e falou, galera, tá bom demais para ser verdade, vamos se destruir. Quer ver outros que fizeram isso recentemente? O Chile, que quis uma nova constituição socialista e elegeu um retardado mental do Boric e agora tá refazendo a cagada que fizeram. Porque fizeram cagada. O Rio Grande do Sul agora tá indo para, vamos dizer, um processo de entendimento que fez muita besteira. E ele tem que fazer essa lição de casa. Então nós temos que ter uma agenda no Rio Grande do Sul fiscalista, poderosa.
Mas dito isso, sim, o presidente da República tem que focar nos estados que estão pagando a conta e tem que ajudar eles a se recuperarem. Isso é um fato dado. E tem que obrigar os estados que são improdutivos a se tornarem produtivos. E tudo isso sendo feito ao mesmo tempo, vocês se recuperam rápido. Vocês têm um problema que a decadência gaúcha gerou uma perda de capital humano de qualidade. E isso precisa ser resolvido também. Então aqui tem que ser um lugar amigo do empreendedor. Vocês têm alguns dos piores órgãos do Brasil. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul é nojento. É um órgão de sabotagem ao agricultor. O que esses caras fazem com o pequeno agricultor. Eu vi um caso que o cara queria estar, assim, foi punir um agricultor porque ele não estanhou um banheiro químico no meio de uma vinícola, no meio das vinhas. Né? Se não tivesse um banheiro químico ali, o cara estava torturando o trabalhador. Então, esse tipo de sabotagem, ela se dá por conta de uma ideologização muito grande. Tem muito comuna vagabunda aqui no estado. Os comunas de vocês são os piores. É um comuna radical. Não é nem aquele comuna, eu sou trans. É aquele, eu sou comuna. É a desgraça, o comuna sindicalista. Então, aqui é uma luta que vai caber aí mais aos gaúchos do que a mim. Não que eu não vou ajudar, vou fazer o máximo que eu posso pra ferrar, tirar financiamento deles, vou quebrar os órgãos deles, tá, vamos fazer tudo que seja necessário, vamos tirar o financiamento de ONG desses caras, mas tem uma luta que aí vocês têm que tocar. Aí vocês têm que ganhar sua guerra farroupilha aí. Valeu. Bom, Renan, boa noite. Me chamo João e a gente vem vendo um crescimento no público jovem, né, pela Missão. Os jovens estão comprando essa briga. E eu queria falar contigo sobre a educação. Eu venho vendo o crescimento da falta de interesse dos jovens se tornar professores. A educação está perdendo professores, ninguém quer ser professor hoje em dia. Conversei com o professor meu esses dias e ele disse que não valia a pena mais porque não está tendo investimento e realmente é uma área que está sendo abandonada. Tem alguma proposta nessa área, alguma coisa que o senhor já pensou sobre isso? Eu não vejo isso acontecer em outros estados, tá? O abandono do magistério. Infelizmente o que a gente está tendo é pessoas com péssima formação indo para o magistério, em muitos lugares. Naturalmente pessoas boas que poderiam ser grandes trabalhadores na área do ensino, especialmente do ensino fundamental, não tem nenhum sistema de incentivo, a começar pelos sindicatos dos professores, que é inimigo da produtividade. E aí, falando de maneira mais ampla sobre educação, sim, o modelo educacional brasileiro é falido, sim, as escolas não funcionam, sim, o professor não tem autoridade, sim, o professor vive estressado, sim, o professor ganha pouco, e sim, os sindicatos mais atrapalham do que ajudam. Só para vocês entenderem, os sindicatos não aceitam políticas de desempenho. Eles querem assim, ó, aumente o salário, aumente o salário. Só aumente o salário, mas a escola está indo mal. Aumente o salário. É aquele sindicalismo infantil, que parece uma criança, mamãe, eu quero, me dá mais. Me dá, eu quero. Essa é a bosta do sindicato em todos os lugares. E não tem que ser assim. Professores e diretores de escola que apresentam um desempenho melhor, tem que ganhar um bônus fudido no fim do ano. Um puta do bônus. Bônus, grana. E o da escola que está indo mal? O diretor tem que ser demitido. Não é assim que é a vida? Eu não posso premiar igualmente quem faz trabalho diferente. Se uma pessoa faz um trabalho melhor, eu pago mais a quem faz um trabalho melhor. E essa pessoa consegue um plano de carreira, eu treino ela melhor. Olha, além de você ter ganhado um bônus de 15 mil reais de prêmio no final desse ano por ter tido um desempenho melhor, eu ainda vou pagar um curso para você. Um curso de aperfeiçoamento. Ah, você é um bom professor de inglês, vou fazer um curso de aperfeiçoamento em alguma outra língua para você oferecer uma aula de outra língua aqui na sua escola. É isso que o sistema educacional tem que fazer. Tem que promover a carreira dos bons. A carreira dos bons tem que ser promovida, só que não tem plano de carreira, que o sistema público brasileiro é nojento. Nojento. Primeiro que as regras são muito difíceis de ser alteradas para que você tenha política de desempenho, e segundo que os malditos sindicatos são contrários. E os lugares que aplicam modelos similares a esses, começou lá em Sobral, lá no Ceará, funcionam melhor. Os lugares que têm os melhores índices educacionais no Brasil aplicam esse tipo de política. Só que isso tem que virar política de Estado. Estado. E aí vai uma briga gigantesca com esses sindicatos. A pergunta que fica para os professores que querem entrar no magistério, eles vão ficar do lado do nosso projeto ou dos sindicatos? Essa é a pergunta fundamental. Tem muito professor bom que vai concordar comigo. Tem muito professor até de esquerda que falou, cara, você tá certo quando você fala que tem que resgatar a autoridade do professor em sala de aula. O professor tem que voltar a repetir de ano o aluno vagabundo. O professor tem que voltar a repetir de ano o aluno que não é vagabundo, mas que tá com dificuldade, que precisa aprender. O professor tem que pegar um aluno que tá gritando na sala de aula e falar, fora daqui! E ter um segurança, um guarda civil, um policial dentro do colégio que vai pegar o aluno e vai falar, vem aqui garoto, e manda o moleque pra casa e dá um esporro no moleque.
O professor tem que estar seguro em trabalhar. Ele perdeu a autoridade. O professor tem que estar com a cabeça boa e vou dar um exemplo aqui, outra coisa polêmica. E ele não pode cuidar de alunos típicos e atípicos dentro da sala de aula como começou a acontecer. Agora tem um monte de decisão, isso obriga um aluno autista nível 3, que está se debatendo numa sala de aula e gritando, o professor tem que dar aula para ele e para os alunos típicos, que estão lá sentados tentando ter uma aula numa gritaria. Escola virou um surto psicótico, a escola virou uma loucura. Última coisa aqui também sobre a relação com o professor. Proibir celulares em sala de aula, proibir rede social para jovens menores de 14 anos de idade, total. Proibição total de qualquer conta em rede social. Só pode ter, sei lá, conta no YouTube para assistir programa com censura de idade. E no final, com essas políticas sendo implementadas, você consegue ter planos de carreira funcionais para os melhores professores. Que eles existem e tem pessoas dedicadas que querem fazer isso. Isso somado a gente trazer método fônico de volta para a alfabetização. E uma exigência igual o Mississippi fez. Até os 12 anos de idade, todo mundo tem que saber ler perfeitamente, recitar e declamar perfeitamente um texto, e escrever perfeitamente. Isso vai ter um efeito tão grande sobre a educação como um todo, e sobre até a qualidade de vida dos professores, que a carreira volta a ser requisitada. Obrigado. Curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no nosso canal para receber cortes como este todos os dias.